Em, he estado, bueno, estos últimos meses Esses he últimos tenido que ir de un meses lado eu tive al otro, que por eso ficar indo no de um lado encontraba para o un outro momento e fijo en que iba a por estar isso eu não tranquilo en consegui un solo encontrar um lugar, momento y fixo que por eu eso me estivesse tranquilo costó em um só lugar e por que isso en septiembre podamos não foi hacer possível los que em otros cursos. setembro fizéssemos os outros cursos. Y bueno, y noviembre era el único mes E en que tenía novembro era esse único relativamente mês em que eu más tinha tranquilo que para era poder hacer estos cursos, relativamente mais así que tranquilo para que eu pudesse fazer elegí esses justo el cursos. mes con Assim que eu mayor influencia escolhi de Mercurio justamente o retrógrado, mês com pero a bueno, maior influência de como me Mercúrio gustan las cosas retrógrado, complicadas, mas como eu gosto das coisas es lo que hay. complicadas, é o que temos. Eh, Así que, bueno, Assim que, bem, y como obviamente Mercurio retrógrado como me duele un obviamente poco com la garganta, así que Mercúrio estoy tomando retrógrado a té, minha por lo garganta dói tanto um pouquinho, estou voy a tomando hacer lo chá posible e, portanto, vou fazer o porque possível se me escuche, se me para que vocês entienda me y escutem, me entendam sea lo e mayormente claro lo que voy seja a explicar del a tema maior parte que nos ha claro reunido hoy, o que que eu es vou el explicar sobre o Saito. tema que nos reunimos hoje para falar, que é o Saito. En los otros talleres, bueno, las otras Nas conferencias, nossas outras conferências, he estado, eh, he estado explicando eu estive explicando las bases, bases, digamos, digamos, filosóficas de la filosóficas creación da según criação, la cosmovisión segundo a Arsayan, y vuelvo a cosmovisão repetir, Arsayana, e volto a en tal repetir, caso, el por em qué qualquer hacemos caso, esto a o por qué estoy razão de compartiéndoles un por que poco de fazemos todo isso e por que eu estou eh, compartilhando com vocês um pouco de tudo isso en relación al Arsayan. em relação Recordar aos que Arsayan. Arsayan eran Recordando un que grupo de sacerdotes Arsayan en era el um grupo río de Nilo sacerdotes no rio Nilo, en la época en la época Atlante, na época no Atlante, egipcia, não sino hace egípcia, 2000 años, mas há 12 mil anos eh, atrás. y eran los que E eram estaban aqueles que destinados estavam y eran destinados preparados e para hablar con el mundo, preparados para ¿sí? falar Para com o hablar mundo, con las cosas, falar con la com realidad. as coisas, falar Como com a decía, realidade. los atlantes Como eu fueron dizia, una os de las Atlantes civilizaciones más foram uma humanas das que civilizações mais lograron humanas entender que que el conseguiram planeta entender que o era un ser planeta vivo y que la era um ser vivo civilización e que a era el civilização desarrollo era o del desenvolvimento do pensamiento de la Tierra, pensamento da ¿sí? Terra. O sea que Ou no solamente seja, se tomaba não como la somente relación simbiótica o natural de la assumíamos essa Tierra relação simbiótica ou con el humano natural da como los Terra com pueblos o humano, primitivos o como os pueblos povos nativos primitivos ou os povos de la nativos Tierra, da Terra, sino que además se comprendía que la mas, além disso, civilización se compreendia que a era civilização una respuesta era uma al proceso resposta ao evolutivo processo del despertar evolutivo do consciente del despertar mundo consciente do y que mundo las e que culturas, as culturas, as filosofias, las, las as ciencias, el ciências, arte, a arte eran formas en que eram el formas planeta se estaba em que o expresando planeta a estava se través de su expressando pensamiento, que através do somos seu nosotros. pensamento, que somos nós. Entonces, lo que decían es que Então, para o que que haya diziam é una armonía de que para que pensamiento, exista uma cada uno harmonia de entre sus no neuronas, pensamento, cada cada una um de dos las seus personas neurônios, que cada uma das desarrollaban pessoas esta que civilización tenían que desenvolviam estar essa alineadas consigo civilização mismos y con el teriam que estar planeta. alinhadas consigo Y mesmas e com o para eso planeta. se E empezaron a para isso realizar los começaram a caminos a lo realizar largo os del caminhos planeta ao longo do donde planeta, esta gente pudiera onde essas conectarse pessoas con la mente pudessem se colectiva. conectar com a Es mente decir, que coletiva. cada uno de Ou nosotros seja, sabíamos cada que um de nós éramos sabíamos un que ser éramos único y um ser específico, único especial, e a específico, través de nuestra especial, personalidad, a através da través de nossa nuestra conformación personalidade, como un através da nossa ser, como una entidad, conformação como um ser, como uma y entidade. a pesar E, de esta, además e, de esta conciencia única de su propio e ser, além dessa, sabían que para e mais do que essa lograr consciência única do seu próprio ser, una sabiam que expansión para mayor de su alcançar uma civilización, expansão lo que maior da tenían que sua hacer civilização, o era que tinham que unificarse fazer como una mente era única. se unificar como uma Recordemos mente que única. expliqué en las Recordemos 7 que eu leyes expliquei nas 7 leis, que son la base de todo, que são a que base de lo tudo, único que nos conecta y que é nos a hace única ser coisa que nos lo que conecta e nos somos faz como ser o que existencia es somos la como mente. existência é a ¿Sí? mente. La mente creadora, A mente que criadora, no hablamos acá de que não pensamiento, é, a gente não sino fala aqui de de pensamento, mas sim de pulsos pulsos electromagnéticos que conectan la eletromagnéticos que información conectam a y los informação datos que se van e os generando en el dados que universo. vão No, sendo no le pongamos gerados a no mente universo. Não la colocamos carga a mente eh,
com esse preconceito da nossa mente humana, porque senão assim a gente vai estar colocando no universo um conceito semelhante a Deus, quando não é assim. Nós criamos a imagem de Deus em função do que nós consideramos que é Deus ou a divindade. Ou seja, Deus é uma criação humana, não é o contrário. O conceito que nós temos da mente universal, de Deus, da deusa, é meramente um preconceito, uma conceitualização do que nós somos, mas projetado a uma mente superior. Então, a ideia que temos da mente do universo como um ser pensante, que tem moral, que tem um projeto, que tem um plano, não é real. Não é a essência verdadeira do universo. A essência verdadeira do universo é que vão sendo gerados dados de informação, códigos constantemente através da mobilização do positivo e negativo, das polaridades, etc. E com essa interconectividade constante vai sendo gerado por pulso magnético, por pulso eletromagnético, uma sobrecarga de dados que gera uma sinapse. Mas não é uma sinapse de um ser que está pensando e que planeja um propósito, da forma que a gente faz, que a gente planeja como se fosse um projeto as coisas. Mas sim, é uma mente que simplesmente vai se desenvolvendo, vai se inventando, e nós somos um dos aspectos em que essa mente conseguiu se desenvolver. Então, não temos que pensar como uma mente humanizada, mas como uma interconectividade de dados que evoluem e se aperfeiçoam a si mesmo através da interconectividade, gerando, por exemplo, os humanos e a mente humana. Então, quando falamos de que todos estamos conectados pela mente, significa que todos estamos interconectados por essa base de dados que é infinita e se regenera uma e outra vez. As civilizações antigas, então, sabiam que isso funcionava mais ou menos assim, e sabiam também que os conceitos que nós temos das coisas, como, por exemplo, plantas, animais, pessoas, civilização, céu, estrela, terra, montanha, esses conceitos, em geral, são acumulações de dados. Se nós nos movemos através desses dados, temos a capacidade de baixar, descarregar dados em nós. Se nós simplesmente nos autorreferenciamos na nossa personalidade, no ego, então sempre teremos uma perspectiva da realidade desde a nossa percepção, desde a nossa visão das coisas. Então, o que eles buscavam era mudar o seu ponto de vista para ter o ponto de vista do todo. Uma das coisas que sempre gostei e que resgato dos ensinamentos que tive é que, por exemplo, alguém dizia com essa questão das chuvas, quando tinha encontro e de repente chovia e vinha tempestades e tudo mais. Muitas vezes, uma pessoa de fora poderia pensar, fazem chover, ou como se a pessoa pudesse manipular a natureza, como alguém pode pode manipular as nuvens, pode fazer alquimia, sim? Mas aí estamos outra vez colocando um conceito, um preconceito humano de que as coisas estão à nossa mercê, quando na verdade não é assim. Na verdade, a frase que me marcou muito é: se você quer que chova, você deve se converter na chuva. Tem que se transformar em água, você tem que se transformar no elemento, tem que ser aquilo no que você quer
que aconteça. Você tem que se tornar isso para que realmente aconteça, porque eu sou a chuva, eu sou a montanha, eu sou a nuvem. Então, o que se fazia nesse tempo era ensinar as pessoas a como se converter em chuva, em como se transformar em água, como se tornar o fogo, em se converter no elemento, se tornar aquilo que queriam se transformar e a partir disso entrar na mente universal, entrar na mente cósmica. Sabendo isso, começaram a formar as escolas de ensinamento, de ensino transpessoal, de ensino alquímico, na qual as pessoas eram preparadas para se converter em toda a Terra, converter na natureza e no universo. Por isso se dizia converter os homens e as mulheres em deuses, em divindades, porque o que se buscava não era que o humano fosse divino, mas que pudéssemos estar conectados com tudo, com todas as coisas. Então, a essa acumulação de dados, a montanha, chamávamos de divindade. A essa acumulação de dados das plantas, chamávamos de divindade. E com o tempo, foram sendo subdivididos esses dados de informação ao ponto em que se converteram em diferentes divindades aos quais uma pessoa poderia se referir. Então, começaram a construir templos para essas divindades, templos para o sol, templos para a escuridão, para a noite, templos para as plantas, templos para os animais, para diferentes aspectos do animal, porque o que se começou a interpretar é que se cada acumulação de dados é em si uma programação dessa mente universal, então, ao me comunicar com esse aspecto da divindade, eu posso acessar aos dados dessa divindade e me converter nessa divindade. Então, a preparação dos Arsaya no passado era aquele que podia falar com a realidade, aquele que tinha capacidade de se comunicar com a verdade das coisas, com os diferentes aspectos dessa existência divina. Então, mas preste atenção no que eu dizia, que é falar com a realidade, se comunicar com a mente cósmica. E essa comunicação implicava que eles entendiam que aquilo que conectava todas as coisas era a vibração. Porque a mente universal, o conceito da mente no chakra coronário, quando descende à matéria e se plasma na matéria, o que acontece é que começa a se projetar afora, com um fora e um dentro. Esse fora e um dentro se chama correspondência. Se lembram da sessão anterior que falamos das 7 leis? Então, tudo que é mente, tudo que é dado, informação, começa a se acumular em dados, em pacotes de informação separados para poder ser analisados. Então, o conceito da divindade descende da mente e a partir de que chega na visão, nessa altura aqui, esse conceito começa a se dividir dentro, fora, acima, abaixo. Começa a corresponder-se à informação, a separar-se para poder ser entendida através de projeções. E uma vez que essas projeções acontecem, devem estar conectadas e em equilíbrio. E essa conexão em equilíbrio será através do próximo chakra, que é a vibração. Então, mente, correspondência, vibração. Quando chegamos à parte de vibração, significa que todas as coisas que existem, que estão separadas e que conformam uma única existência mental do universo, estão unificadas entre si através de vibração. Portanto, para que eu possa me comunicar com todas as coisas, necessito da vibração. Ou seja, se eu reconheço e compreendo como funciona essa vibração, eu terei a forma de chegar a entender todas as realidades. Essa é a lógica. Então, começaram a
a pensar que nós, como espécie, começamos a desenvolver nossa capacidade de falar devido a que começamos a tomar consciência das coisas que projetamos ao nosso redor e que nós podemos conectar todas essas coisas através da divindade. Então, começamos a entender quem sou eu, quem é a planta, o que é o animal. Começamos a entender as qualidades que tem cada aspecto e, através da vibração dessa correspondência, eu dou um nome, uma palavra que define todo o conceito do que esse ser representa. Enquanto não existir um conceito mental baixado da vibração, então eu não posso, sou capaz de dispensar o código disso que estou vivendo porque eu não lhe dei a vibração, porque eu não ressonei para que essa outra realidade me entregue essa informação. Quando eu sou capaz de discernir de mim, entre eu e um objeto, então eu, por exemplo, isso, se eu não tivesse o conceito do que é, não sei para que serve, não sei como categorizar isso e não sei descarregar, baixar os dados de tudo aquilo que é igual a isso. Ou seja, no momento que eu chamo a isso caneta, no momento que eu chamo a isso de caneta, eu não estou somente falando disso, mas também falando de todos os conceitos de canetas. Então, estou descarregando um dado muito maior, que implica também que isso me permite escrever, comunicar, transmitir ideias. Então, não somente está relacionado ao conceito, mas a vibração que eu entreguei a isso está em relação aos conceitos que eu necessito disso, da mesma forma que qualquer outra coisa, uma xícara, o que for. Eu estou lhe dando um pensamento, um conceito que vai englobar muitas outras coisas. Eu aqui tenho uma caneta, que eu descobri que isso é uma caneta, ou isso é uma lapiseira, porque alguém me disse que isso é uma caneta, uma lapiseira, um lápis, que seja. Isso engloba o conceito da escrita, engloba o conceito da informação, de transmitir uma ideia, e também a cor, nesse caso violeta. Eu, ao dizer a palavra violeta, não preciso ver a cor violeta, já está a informação da cor violeta, porque eu já conheço. Então, através da vibração, eu desperto toda a informação do que é a cor violeta, sem a necessidade de ver, nem contemplar, nada, simplesmente uma ideia baseada em vibração, nada mais. Então, a vibração contém... O ponto aqui seria que na vibração está contida toda a informação de todas as coisas que foram projetadas. Não é necessário ver, apenas tenho que ressonar. Então, se tudo o que ressona é um conceito que eu já tenho na minha mente, tudo aquilo que eu esteja relacionado com o violeta, pode ser uma fruta, pode ser a chama violeta ou a informação do Mestre Saint Germain. Quando eu digo violeta, eu não estou somente vendo naturalmente essa cor, mas descarregando, baixando todos os dados que me recordam a cor violeta, o chakra coronário, terceiro olho, as cores superiores, uma cor divina, uma cor espiritual, blá, blá, blá. Começo a descarregar muitas informações que estão acumuladas a partir de uma só palavra, que é a vibração, que é violeta. Então, vou percebendo que a forma de se comunicar, a forma de sentir a divindade é através da palavra, porque a palavra era que, com apenas uma vibração, estou me comunicando com todos os aspectos da realidade. E uma coisa que começaram a observar é que se existem tantas realidades, tantos conceitos, tantas existências, como podemos, o que a gente pode fazer para entender essa existência de uma forma simplificada? Ou seja,
Eu tenho árvores, tenho animais, tenho planetas, tenho humanos, tenho uma civilização, tenho culturas diferentes, tenho estrelas, um céu, uma terra. São muitas coisas, muitos conceitos distintos. Então, eu deveria aprender milhões de conceitos para poder compreender todas as realidades. Eu deveria saber todos os nomes de todas as plantas do mundo para poder baixar, descarregar a informação da planta. Eu deveria saber, então, todos os nomes dos animais do mundo para poder descarregar a informação de todos os animais. Ou seja, eu teria que aprender conceitos demais, muitíssimas vibrações, para poder receber os dados dessa informação. Então, a principal coisa que foi feita na história da linguística foi dizer, para que eu possa compreender a vibração dessa existência, tenho que imitar a sua vibração. Isso foi a primeira coisa que nós fizemos como espécie humana. Ou seja, para eu entender o que é isso e poder avisar aos outros o que é isso, eu tenho que imitar a sua vibração. Então, assim, todos saberão o que é esse conceito. Por isso, as primeiras palavras na história eram onomatopédicas. Então, abelha, por exemplo, se dizia z. Então, todo mundo sabia que quando diziam z, estavam falando de abelha. E isso depois gerou todas as palavras depois. No final, a palavra abelha em espanhol ou em português é uma deformação da palavra z, do som. Então, muitas pessoas transcrevendo, ressignificando o som de um objeto. E, no princípio, todos os conceitos de todas as palavras que existem na Terra foram, primeiramente, conceitos do som que o animal fez ou que a planta me provocava quando eu utilizava. Estava relacionado com sons, com ruídos, com onomatopeias. Mas, claro, a maior quantidade de insetos, quanto mais insetos, já não é possível dizer, porque todos os insetos fazem esse som. Então, tem que começar a classificar esses insetos e começar a gerar distintas sintonias, vibrações que comecem a criar mais códigos de informação através dos quais eu possa me comunicar com a informação desse ser e transmitir a informação desse ser a outros. Então, começo a necessitar, inevitavelmente, o que seria a conformação de um idioma, de uma língua, que é passar todas as vibrações do universo que conectam as correspondências dessa mente cósmica, passar tudo isso a uma estrutura. Passar tudo isso para um marco, uma forma em que toda essa vibração tenha uma ordem. Então, toda essa vibração que terá uma ordem começa a dar uma forma, essa estrutura da forma que eu vou receber a informação. E o que foram percebendo com isso é que todas as coisas no universo estão formadas por exatamente as mesmas formas. Ou seja, todas as coisas que existem são simplesmente distorções de uma original. Me seguem até aqui? Porque todos aqueles insetos que têm asas e que vibram, todos provêm de um mesmo padrão, que é um inseto que tem
asas e vibra, que logo se distorceu em milhões de opções de acordo com a evolução. Essa mesma coisa acontece com as plantas, com os animais, com tudo. Então, o que os atlantes foram fazendo foi investigar, pesquisar no passado os padrões da natureza que nos unificam a todos. As palavras que nos levam diretamente à origem das coisas. Nos leva diretamente às formas mais ancestrais possíveis até descobrir quais são as estruturas básicas que todos os seres, que todos nós compartilhamos. Então, quando vamos pesquisando atrás, quais são os padrões naturais, biológicos, nos quais todas as coisas existem, chegamos à conclusão de que todas essas realidades partem basicamente de 5 estruturas geométricas, que são aquelas que falamos em outros vídeos anteriores. Aqueles que não viram podem assistir em outro momento. Repito, essas 5 bases, essas 5 estruturas são tetraedro, octaedro, cubo, icosaedro e dodecaedro. Então, repetindo, a base de todas as coisas que existem, os primeiros pilares que foram se distorcendo até criar tudo mais, são os sólidos platônicos, ou seja, tetraedro, octaedro, cubo, icosaedro e dodecaedro. Considerando isso, esses 5, então, o que foram percebendo é que cada uma dessas estruturas, então, tinham um padrão específico que o que fazia era com que todas as coisas que existam, por mais diferentes que fossem, que são, compartilham uma essência básica. E essa essência básica eram os blocos fundamentais através dos quais uma pessoa poderia se comunicar com toda a realidade. Ou seja, não era necessário saber o nome de todas as plantas, de todos os animais, de todas as montanhas, para poder acessar a base de informação universal, mas que somente sabendo as vibrações que essas estruturas básicas continham, já era possível acessar todos os padrões da existência. E vamos mais além, vamos reduzindo cada vez mais. Desses 5, nós estamos na terceira dimensão. E a terceira dimensão está baseada em uma estrutura que, para nós, é base 4. Por que base 4? Porque toda a nossa realidade começou a se dividir em razão do número 4, em função do número 4. Desse planeta, dessa realidade. Em que sentido isso? Nós temos 4 estações e 4 estados da vida. Ou seja, a realidade começou a ser dividida em o que seriam os ciclos da existência. Os ciclos da existência são, nesse caso, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Primavera, verão, outono e inverno. Solstícios e equinócios. Todas essas estruturas de 4 nos davam o padrão pelo qual todos os seres na existência, na terceira dimensão, onde estamos agora, se manejam tanto a nível temporal
como nível espacial. Ou seja, a nível espacial, temos as coordenadas. A nível espacial temos leste, oeste, norte e sul. Este, oeste, norte e sul. Temos 4 espaços em 4 tempos. Primavera, verão, outono e inverno. Então, os seres da vida na existência desse planeta têm que passar por 4 direções do espaço, em 4 tempos diferentes, por 4 processos diferentes. Me seguem até aqui? Vou voltar a repetir de toda forma. Nós tínhamos essas 5 estruturas. Então, essas 5 estruturas, vamos afinando isso cada vez mais. E para fazer isso, temos que entender que a nossa existência está fundamentada em uma base de 4. Nossa existência é nesse planeta, em uma base de 4. Que são 4 estações, que é o tempo, e 4 direções, que é o espaço. E no meio, todos os seres temos que nos conjuntar através de um processo de 4. As 4 estações, com os solstícios e equinócios, com as 4 direções, norte, sul, leste, oeste, vamos nascer, crescer, nos reproduzir e morrer. Entendem de onde vem esse processo de 4? Né? Devido a esse processo de 4, o que se interpreta é que temos uma base espacial de 4 e uma base temporal de 4. Que forma é essa? O cubo. Então, 4 bases fundamentais do espaço, 4 bases fundamentais do tempo, que estão um acima do outro, contendo o processo do ser que está no centro, que nasce, cresce, se reproduz e morre. Devido a isso, vamos agora olhar o cubo. Portanto, o que essa civilização percebeu é que o cubo é a base geométrica da nossa existência nesse planeta. E que através do cubo podemos entender todo o universo desde o nosso ponto de vista, desde a nossa perspectiva. Vamos a ir ao desenho disto. Então vamos desenhar isso. Temos uma base de 4. Temos uma base de 4. Sí, temos um cubo que vai ser. Temos um cubo. Base. Por debaixo temos. Que embaixo temos aqui atrás. Que seria a base. Temos a linha que seria a base, que está atrás. Sí, então temos uma base de 4 que vai Então temos uma base de 4, que é o espaço. O espaço, como eu disse a vocês, é leste, oeste, norte, sul. E em cima temos uma base de tempo, que é os solstícios e os equinócios. Primavera, outono, verão, inverno. Essas seriam as 4 estruturas. Essas seriam as 4 estruturas. Desculpa. A estrutura de 4 que origina o cubo. Então, o que se diz? Que todos os seres vivos têm que estar constituídos pelo cubo. Então, daí provém a nossa estrutura básica, em que todas as culturas atlânticas e as que surgiram da Atlântida graficando a existência, que é
foram marcando a existência, desenhando a existência, que é um cubo. Um cubo em 2 dimensões porque não tinha forma de marcar isso de outra forma. Lo marcaron de una manera de diseño desta forma. Então mostraram isso através do desenho. ¿Sí? Un hexágono. Um hexágono. El hexágono, ¿qué es? O hexágono, o que é? É um cubo que estou vendo a unificar esse ponto aqui com o ponto de trás. Se eu movo o cubo e localizo ele alinhando esse ponto com o ponto de trás, ou seja, um ponto de tempo com um ponto de espaço, o que eu faço é gerar essa imagem. Então, essa imagem me mostra que nós somos entidades biológicas que vivemos não separados entre tempo e espaço, mas que sim, somos seres conjuntos no tempo e no espaço. Seres conjuntos em tempo e espaço significa que unificamos uma direção norte, por exemplo, com um tempo, inverno, por exemplo. Então, quando unificamos um tempo e um espaço, podemos nascer como seres existentes, estamos existindo. Isso é o que seria a explicação dessa forma. Então, quando a gente vive uma experiência de um tempo e um espaço alinhados, esse tempo e espaço começa a se multiplicar, vai se multiplicando e fractalizando-se para criar outras opções de si mesmo. Então, começamos a criar a estrutura que todo mundo conhece, que é a multiplicação desse mesmo padrão, criando o que chamamos da flor da vida. Ou seja, um hexágono começa a se projetar em direção aos seus outros pontos, criando cada tempo e cada espaço como um novo ser, uma nova perspectiva desse ser. Então, cada ponto externo vai se converter novamente em um ponto central, em um ponto interno. Isso faz com que todos os seres que existimos sejamos reproduções ou distorções de uma única realidade, que é um cubo, que ao girar vai criando diferentes perspectivas e opções de si mesmo. Esse cubo, se unificarmos de um ponto ao outro, com linhas retas que unifiquem um tempo e um espaço, nos dá 1, 2, 3, 4 linhas que são o processo. Essas 4 linhas que vão atravessar a caixa de um ponto oposto ao outro são aquelas que vão unificar e construir o processo que vamos chamar nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Vejo por aí que é difícil a geometria, né? Para mim também é. Por quê? Porque na escola nos ensinaram a geometria assim, em 2 dimensões. E a geometria está em 3 dimensões. Então, esse é o grande problema, que quando vemos isso, vemos um tecido de triângulos, mas não conseguimos ver os cubos. E, na verdade, os cubos que estão diante, atrás, mais atrás, nos lados, e começam a se multiplicar em milhões e milhões de estruturas. Então, vendo isso, o que eu dizia é que temos a base do tempo em cima, a base do espaço, e quando cruzamos as linhas de um ponto ao outro, dentro, vamos encontrar essa estrutura.
esa estructura. ¿Lo ven? Essa estrutura, vocês Es veem? como si fuera un Que é como se octaedro, fosse um octaedro roto, puesto de una forma diferente. invertido, Entonces, colocado de uma forma diferente. Esta estructura de aquí, Então, essa estrutura aqui, lo que hace es encontrar un punto central, o que faz é encontrar um ponto central, um ponto médio, que cria a estrutura do que depois vamos seguir vendo como um octaedro, outro octaedro. ¿Sí? Empiezan a formarse muchos octaedros. Começam a formar muitos octaedros a partir da multiplicação da rede. Tá? Empiezan a formarse los octaedros. Começam a ser formados esses octaedros através de outro e de outro. Mas o que é interessante dessa estrutura do cubo? Que quando começamos a unificar os pontos, o que encontramos aqui é a forma orgânica de um toroide, unindo todos os pontos diferentes. Começamos a encontrar a estrutura toroidal. Entende? Ou seja, um fruto. Isso o que significa? Que dentro está a semente divina do que seria o fruto, que é esse toroide. Ou seja, no cubo temos a base da existência mineral, como o sal, que é a nossa base, o sal, o DNA, através do pentágono e do hexágono, que vai se multiplicando como uma rede, forma em que vão sendo estruturadas as moléculas do DNA na rede, e temos a semente, que seria o vegetal, ou seja, aqui temos o mineral, o animal e o vegetal. Ou seja, todo o reino, todos os reinos estão unificados por uma única estrutura. Todos os reinos estão unificados por uma mesma estrutura. Volto a repetir para aqueles que entraram há pouco tempo. Estamos chegando a isso porque, de forma resumida, o que eu estou explicando é que os atlantes estavam tentando entender de que forma poderiam se comunicar com a divindade, se comunicar com o mundo. E a forma de poder se comunicar com o mundo era resumindo todos os padrões que existiam à sua menor expressão. Ou seja, que todos os seres que existem, animal, vegetal, todos os nomes que criaram para as coisas, tinham que ter um ponto em comum. E esse ponto em comum tinha que ser uma estrutura mínima, da qual todas as outras coisas surgiram. Buscando essas estruturas, encontraram os 5 sólidos platônicos. Os 5 sólidos, tetraedro, octaedro, cubo, icosaedro e dodecaedro, são a base de toda a criação. Mas quiseram ir além. Qual é a base que nos conforma aqui nessa existência? Dentro desses 5, tem que haver uma que dê origem ou que dê estrutura aos nossos mundos atuais. E aqui um parênteses. A semente de toda essa criação, a semente divina de toda a criação é o tetraedro, para que vocês saibam disso. O que eu estou falando aqui não é do tetraedro. É de qual forma, qual é a estrutura base da nossa realidade humana nesse planeta Terra, sobre o qual nós estamos baseados. Por isso eu não vou falar do tetraedro, porque está relacionado com a divindade e coisas muito mais etéricas e amplas. Eu vou ao cubo. O cubo é o elemento, é a estrutura geométrica que representa a Terra e todos os seres que vivemos na matéria, na terceira dimensão. Então, essa estrutura, o cubo, é a que nos dá a base da Terra, ou seja, silício, o sal, tudo que tenha uma estrutura molecular que se baseia no cubo,
o sustento do cristal. Tudo que está relacionado a um hexágono ou um cubo é a estrutura básica do reino mineral. Então, nós que somos compostos pelo reino mineral através do sal, temos o cubo em todo o nosso ser, porque o sal é um cubo. Então, a base mineral da nossa vida e existência no planeta é o cubo do sal, é um cubo. Portanto, toda a base de informação que podemos obter de todo o universo, de todos os planetas, de tudo que está em terceira dimensão é um cubo. Esse cubo está constituído, então, por uma base de 4 no tempo e uma base de 4 no espaço. Volto a repetir. A base do espaço é norte, sul, leste, oeste. São as direções. E a base do tempo é primavera, verão, outono e inverno. Solstícios e equinócios. Então, a partir dessa estrutura, dessa criação, o que encontraram os Atlantes é que todos os seres que existimos, vivemos através de um processo que acontece em uma base de 4 espacial e uma base de 4 temporal. Por isso, o processo acontece entre o tempo e o espaço. Para que esse processo aconteça entre o tempo e o espaço, tenho que unificá-los, ou seja, conectar um tempo com um espaço oposto, um tempo com um espaço oposto, um tempo com um espaço oposto. E isso que nos dá essa forma. Nos dá 2 pirâmides, uma apontando para baixo e outra apontando para cima. Isso que nos dá os ciclos de experimentação. Os ciclos de experimentação são 4 linhas que cruzam tempo e espaço que chamamos nascer, crescer, nos reproduzir e morrer. Então, esse é o ciclo constante de estrutura do universo. Entendem? Sim? Me seguem até aqui? Então, quando eu sou capaz de conectar um tempo com um espaço, aparece essa forma, que é um hexágono. Esse é um cubo que conectou um tempo com um espaço. Esse tempo com o espaço que está ali atrás. Conectou esses dois, então apareceu um cubo com forma de hexágono. Esse cubo vai se fractalizar, ou seja, vai distorcer a si mesmo para ter diferentes sinapses, diferentes perspectivas de sua criação. E isso faz com que se multiplique uma e outra vez, em uma forma de zigue-zague, criando o padrão da flor da vida que todos conhecemos. O padrão da flor da vida, da rede da vida, que é a estrutura molecular do DNA dos seres vivos. Então, aqui temos o reino mineral, o reino animal e, em seu mundo interior, que seria essa pirâmide com essa pirâmide, quando unifico essa realidade e creio acima a outra parte que falta, criando octaedros, esse octaedro acima, esse octaedro abaixo, e a partir do centro eu vou conectando os 4 extremos com os outros extremos, eu vou criar a estrutura vegetal. É um toroide que cria a estrutura da semente que gera o tronco, que abre a copa e as raízes, e cria o fruto divino, que é esse toroide, que é a forma da maçã. Então, o que isso nos mostra? Que o cubo é a base da comunicação entre todas as coisas, que se eu vou na estrutura cúbica da realidade, eu estarei me comunicando com a existência, com toda a existência de todos os aspectos possíveis, sem a necessidade que eu vá honrar o gato, o cachorro, o golfinho, a montanha, a árvore, a montanha. Não é necessário honrar ou me conectar com todos os reinos,
mas que em todos os reinos eu possa usar a mesma linguagem. Entendem? Não é necessário que eu aprenda a linguagem de todos os reinos, mas sim existe uma linguagem que unifica todos os reinos, e essa linguagem que unifica todos os reinos está encriptada no cubo. Então, aqui agora passamos ao que os Atlantes fizeram. E o que os Atlantes fizeram foi dizer, ok, então significa que o cubo fala um idioma. E esse cubo tem que ter uma forma específica de falar, de vibrar. Porque se tudo que existe no universo é mente, uma mente que se projeta através de correspondência, dentro, fora, preto, branco, acima, abaixo, através de correspondência, mas tudo está conectado por vibração, por esse chakra, tudo está conectado por vibração, então todas as coisas têm que falar o mesmo idioma, mas em diferentes sintonias. Ou seja, todas as coisas que existem têm as mesmas bases vibracionais, mas falam de formas diferentes. Então, o que eles viram foi que o cubo, que tem 4 em cima e 4 embaixo, 4, 4, 8, que seriam os portais, esses 8 portais, todos se unificam em um centro, todos têm um ponto de referência no centro, que seria o ponto 9. Então, o nono ponto da realidade é aquele que nos faz entender que o universo tem 9 portas, que a realidade tem 9 portas para que a informação divina entre, a informação universal entre. A partir dessa estrutura, com essas 4 portas acima, 4 portas abaixo e uma no centro, que unifica todas elas, temos 9 portas, 9 pontos estratégicos através dos quais a informação estaria entrando e saindo de todas as estruturas do universo, ou seja, existem 9 formas nas quais podemos acessar a informação universal. Até aqui, seguimos juntos. Então, essas 9 formas, esses 9 padrões, têm que estar em todas as coisas. E são portas livres, por assim dizer. São portas abertas, pelas quais se atravessa, através das quais a informação passa e flui constantemente. Essas 9 portas, então, é isso que eu queria explicar para vocês. Essas 9 portas estão divididas em 3 níveis. 3 níveis. Por que 3 níveis? Porque um nível é esse que está na base, outro nível é o que está acima e o outro é o que está no meio. A isso é o que chamamos nível de inspiração, acima, inspiração, absorvo a informação, contemplo a informação e logo expiro a informação. Ou seja, considerando a estrutura toroidal do universo, essa estrutura toroidal do universo, que se conecta esse ponto com esse ponto com esse, eu obtenho o cubo, essa estrutura me diz que aqui há um nível de consciência, aqui há outro e aqui outro. Esse nível trino de consciência nos diz que um deles, poderíamos dizer, esse que está aqui embaixo, o nível de consciência que está aqui embaixo, inspira a informação.
inspira la información, se contempla essa informação no centro, contempla essa informação no centro e logo expira essa informação. Da mesma forma que uma árvore inspira os nutrientes, os processa em seu interior e os expira em forma de oxigênio, inspira a luz, processa a luz no interior e a leva como clorofila ao resto do corpo. Então, inspira, contempla, expira, expira uma e outra vez. Ou seja, o cubo é um ser vivo que está inspirando e expirando constantemente. Nesses 3 níveis, nós vamos estruturar naquilo que espiritualmente chamamos nível espiritual, nível álmico e nível físico. Sim? Corpo, alma e espírito. Ou mente, emoção e físico. Sim? Mente, emoção, físico. Mente, emoção, físico. ¿Se entiende? Entende? Bien, bueno. Luego voy a responder preguntas, pasa que no quiero perder el hilo en esto. Logo eu vou responder a pergunta, mas eu não quero perder aqui agora. Entonces tengo esta base. Então eu tenho essa base. Como decía entonces, como eu dizia, então, os Atlantes buscavam encontrar um idioma ou uma forma de se comunicar com todas as existências e dessa forma os Arsayan poderiam falar com o mundo, sim? Falar com as realidades. Essa é a razão pela qual Arsayan significa aqueles que falam com o mundo. Eram as pessoas que conseguiram entender as bases da vibração que permitem falar com a existência. Uma vez que consideramos, então, que toda a existência se comunica através da forma do cubo, o que resta é saber quais vibrações são essas que estão no cubo. Então, como eu sempre digo, como eu já repeti muitas vezes, essas 9 são as vogais. As vogais se dividem em 3 grupos. Eu vou escrever aqui maior. Aqui é mais grande. Aqui está maior. Então, essas são as 9 vogais. As 9 vogais fundamentais têm no centro a letra Y, ou seja, o ponto central de tudo é a letra Y. Isso nós vamos ver como uma espiral, para que possam ver ou interpretar bem a forma que vamos ver isso. É mais ou menos assim. Essa seria a forma. Essa seria a forma. Dessa forma é como descende. Dessa forma é como a informação descende e se expande. Inspira, contempla e expira. Inspira, contempla e expira. Em forma sempre de espiral. É como se expande ou se contrai a existência no universo. Ou seja, um ponto mais acima e baixando ao coração, no ponto central,
e essas outras 4 até o final, ou seja, vai descendendo ou ascendendo assim, essa estrutura, e o Ye é o que está no centro. E logo vamos explicar o que é cada uma dessas letras. Ye é a que está no centro. Esses 3 grupos se dividem nos 3 níveis, que são sons espiralados, que é... São sons espiralados. Aspirados, perdão. Estaba pensando en aspirados. Desculpe. Aspirados. Esses sons aspirados van a estar en relación a los niveles de conciencia. Estarão relacionados aos níveis de consciência, nível mental, o nível emocional e o nível físico. Então, começando pela A, seguindo para A, depois a E, serão a base de 3 que vão descendendo a vibração em direção ao I, que é esse ponto que vai descendendo a vibração para baixo. E aí chega ao centro, que se conecta ao Ye. Logo, mais abaixo, nesse ponto aqui, é o Yu. Passamos ao nível físico, saindo do emocional, O, U, U, finalizando abaixo de tudo. Então, desde a mente até a ancoragem na matéria, passando pelos 3 níveis de consciência, que significam, representam as 9 portas através das quais o universo fala e transmite a informação desde dentro para fora, desde o interior do cubo até o exterior do cubo, inspirando e expirando a informação. Essa é a importância dessas vogais. De onde vêm essas vogais? Vêm dos sons primitivos que todos os humanos, quando falamos, usamos esses 9 sons. Compartilhamos essas 9 vogais, todos os seres na existência, sobretudo nós, porque são as vogais, os sons livres, os sons que não requerem outra estrutura, de uma estrutura dental, para ser pronunciado. Não necessitam de uma estrutura, mas podem ser expressados livremente, saem diretamente do interior. Não dão forma ao som, são em si esse mesmo som. Por isso são a essência, digamos assim, e representam os portais. Então, os sons A, E representam o aspecto espiritual, o aspecto mental da realidade. I representam o aspecto emocional da realidade. O, U representam o aspecto físico da realidade. E todos juntos, a razão pela qual são esses sons é porque todos esses sons são as ondas vibracionais que conectam tudo no universo. Aqui nós estamos vendo separados, mas o universo não interpreta esses sons separados. Faz com que eles sonem todos juntos, como se fossem diferentes ondas de vibração, ondas de frequência. Que seria, por exemplo, vamos ver se eu faço bem, com uma máquina seria melhor. Não sei se escutaram bem, se entenderam bem, mas essa seria como uma das ondas que descende. E sobe a vibração.
ese sonido es el que, en cierta forma, nos conecta Esse con som todo el é aquele universo. que, de certa forma, nos conecta com todo o universo. São os sons que sonam assim. Todos esses sonidos que são Todos esses sons que não têm estrutura, que são simplesmente como cordas ou ondulações das vogais, são aquilo que poderia se dizer que a gente se sente no princípio de todas as coisas. Quando o universo se expande pela primeira vez, o som seria como... E volta. E a forma com que escutamos tudo junto é... Por isso, uma das coisas que todas as culturas antigas sabiam é que se eu quero me conectar com o som divino de todas as bases, de 4 espaços, 4 tempos, nos 4 ciclos da existência de um ser vivo, em todos os níveis de consciência, através de todas as dimensões ao mesmo tempo, o som é... Você terminou. Acabou. É isso. É esse resumo máximo ao que se chegou para que um ser possa se conectar com a essência de todas as coisas. A-U-M. E esse som. Nós escrevemos como O-M. Chamamos esse som de O-M. Não é um O. É um A-U. Começa como a letra A, mas em seguida se transforma em O. É muito sencillo. Muito fácil. É muito fácil. E a razão pela qual todo mundo, de certa forma, conhece isso. Graças à cultura da Ásia, do Meio Oriente, sobretudo pela Índia, pelas meditações, esse som base que resumiu as 9 dimensões através de todas as portas. Em breve vamos ver melhor, mas para que vocês já saibam, já que estamos falando disso, a letra M representa a porta. Porque se interpreta que isso aqui essa é a porta das vogais. Por aqui, se isso não abre, elas não saem. Então a letra M representava a porta. Essa porta da boca é aquela que ao vibrar dá força a cada uma das vogais. A letra M é a que abre a porta. Então, por isso o som O-M ou A-U-M são os sons que abrem todas as portas das dimensões. É abrir o cubo, começar a abrir esse tesseract da realidade, como um cubo que vai se autoabrindo constantemente, uma e outra vez, uma e outra vez. Essa estrutura do cubo é aquela que infinitamente nos permite nos conectar a todas as formas do reino mineral, reino vegetal, reino animal e todos os outros reinos, em todas as dimensões. Assim que a estrutura básica da realidade é Om. Então, agora, quando sentarem para meditar, quando sentarem para se centrar por um momento, para se equilibrar com vocês mesmos e com o universo e digam Om, já sabem de onde vem, que não é simplesmente um som, mas que com esse som eu estou me conectando a todas as dimensões, estou me conectando à estrutura do cubo, que é o resumo de toda a existência do ser.
Então, visualizando um cubo ao meu redor, eu no centro do cubo, realizando Om, abro as portas de todos os reinos e me conecto com todos os reinos. Mas essa é a parte simples. A parte simples é dizer Om. A parte complexa é o processo de por que Om. E logo volta a ser simples quando, com todo o entendimento de todas as partes de facetas, eu volto a dizer o Om com plena consciência de tudo que representa. É quando eu ressignifico uma palavra, que passo a outro nível de consciência dessa palavra. Ontem estávamos falando justamente com algumas pessoas que faz muitos anos chegou a essas pessoas o livro de Saint-Germain, e esse livro de Saint-Germain dizia eu sou, dizia eu sou em todas as partes maiúsculas, dizia eu sou em todo o livro. Então, essa pessoa olhou e disse, nossa, que egocêntrico falar tanto de eu sou isso, eu sou aquilo. Pareceu a ele egocêntrico demais, fechou o livro e deixou na estante, como se isso fosse falasse demais do ego. Depois de muitos anos em que essa pessoa fez todo um trabalho pessoal sobre ele, sobre o seu eu, reconceituando o que significa o eu sou, aprendendo que não é a pessoa que fala eu sou, mas que é um conceito, é uma força maior de autorreferência com o cosmos. Começa a entender a si mesmo, entender as personalidades, os reflexos, as leis universais, e etc. E volta a aparecer o livro. E quando abre outra vez o livro e lê eu sou, todo o significado havia mudado. Tudo havia se modificado e podia entender cada coisa que o livro dizia, podia ir além da informação do que significava essa palavra. Ressignificou a cor, ressignificou o som, ressignificou a forma. Então, é como quando crianças nos ensinam as cores. Então, ensinam para nós a estrutura das cores, amarelo, azul, vermelho, violeta, e aprendemos como as cores que relacionamos com coisas da nossa casa, da nossa vida diária, etc, etc. Mas logo, quando vamos crescendo e de repente aprendemos o que são os chakras, de repente a cor vermelha deixamos de relacionar com a maçã e começamos a relacionar com a raiz, com a sexualidade, com o fogo, com a força interior. O laranja nós começamos a relacionar com a criatividade, com os rins, com o sacro, com o útero, com a gestação, o azul com a comunicação no chakra laríngeo, a palavra, a verdade, a busca do equilíbrio, a coerência, é claro. A violeta é mais a espiritualidade, etc. Então, de repente, ressignificamos a cor, damos um código diferente a ela e transformamos a nossa percepção da realidade. Por isso mesmo, o que os Atlantes diziam é: descobrimos a estrutura e a chave de como se chega à verdade de todas as coisas. É muito simples. Om. Através do Om, em um padrão de estrutura de 4 tempos e 4 espaços, indo todas em direção ao centro, já tenho a estrutura de som, de luz, de forma, de qual é a peça fundamental que me permite acessar a rede de informação de todo o universo. Já tenho isso. Mas o que eu faço com isso? É como comprar o computador, o mais novo do mercado, lançamento, mas não sei usar o Windows. Não sei nada de computação. Então, não importa. Não importa ter a resposta, ou o veículo, ou a ferramenta mais evoluída de todas, se eu não aprendo a usá-lo. Então,
Desta forma, disseram, perfeito, a única forma que podemos fazer isso é passo a passo, aprendendo através do nosso corpo, da nossa emoção e da nossa mente, cada um dos passos a seguir para chegar a compreender isso que eu descobri, essa informação que eu tenho aqui, que é um cubo com cores e esses sons específicos, e descobri que isso, com isso conjugado, é a verdade de tudo, a forma para entrar e falar com Deus e a deusa. Uau, gente, ótimo, já tenho, mas não sei usar isso, não faço ideia de como faz isso. Então, tenho que ir passo a passo, construindo-me a mim mesmo nessa forma. O que eu havia dito no início de tudo, quando eu comecei a falar, eu tenho que me converter nisso para poder ser isso. Não basta saber isso, nem entender isso, não basta compreender isso, nem sequer assimilar. Tenho que me converter nisso. E a única forma em que eu posso me converter nisso é se eu sigo todos os passos por mim mesmo para chegar a me converter nisso. E por isso realizaram pela primeira vez os caminhos iniciáticos. Um caminho iniciático primeiro começou para tentar entender como chegar a essa verdade. Essa verdade que eu já sei. Eu já sei que sou Deus. Eu já sei que tenho esse conhecimento. Eu já sei que todas as verdades estão em mim. Eu já sei que sou a distorção de uma única verdade, que é um cubo que vibra com 9 vogais. Já sei isso. Já sei que se eu me sento é a uma resposta de tudo. Mas nunca pratiquei isso, não me converti nisso. Tenho que me converter nisso através da, podemos dizer, doutrina, a partir da perseverança, a partir da coerência, a partir da prática de levar ao terreno experimental aquilo que eu sei. Então, por isso mesmo, foi construído pela primeira vez um caminho iniciático. Esse caminho iniciático se divide da seguinte forma. O que antes era um cubo se projeta de forma linear, ou seja, vamos pegar todos os pontos que estavam separados nesse cubo, vamos estirar em forma de espiral e a essa espiral vamos estirar de tal forma que vai parecer uma serpente. Conhecem isso? Se localizam aí? Como é essa imagem? Estou tentando fazer com que vocês fiquem com essas imagens gravadas. Peguem o cubo. 4 de tempo, 4 de espaço. Quando eu começo a esticar o cubo e começo a girar, essas espirais que surgem do centro, essas 4 linhas começam a se retorcer. Quando começam a retorcer, começa a criar uma espiral. Essas espirais vamos vê-las dessa forma. Então, essas espirais, desde o centro, começam a estirar o cubo, começam a separar, conectando diferentes tempos e espaços, mas estirando-os de tal forma que começa a se tensionar através da espiral. Por que através da espiral? Porque a forma que a luz e a consciência se movem é em forma de espiral, em forma dessa serpente de luz que vai se movendo. Algo que não é algo espiritual, é algo científico, ou seja, todos os cabos que vocês têm na sua casa, a fibra ótica, tudo que faz com que a luz passe ou a informação passe, são cabos que estão em forma espiral. Vocês podem pegar um cabo e vocês verão isso.
Isolado, senão vocês vão ver a luz muito rapidamente. Então, quando vocês abrem um cabo, verão essa espiral, porque os elétrons se movem de forma mais rápida através da espiral. Portanto, ao saber que a luz se move através da forma de espiral, esse cubo tem que começar a se esticar em forma espiralada para que essa luz do processo comece a ser mobilizada mais fortemente. Um vai girar para a direita, outro vai girar para a esquerda, criando a sensação do Merkaba. Isso de girar para a direita e girar para a esquerda, um e outro, começam a girar, faz com que um vá até a expiração e o outro para a inspiração. Quando falamos de inspiração, significa que todas as forças do universo vêm a mim. Quando falo de expiração, eu vou em direção a todas as forças do universo. Isso tem duas leituras, obviamente. Todas as forças do universo vêm a mim quando eu estou em equilíbrio e me converto em todas as forças do universo, que é o aspecto positivo dessa realidade. A inspiração. A expiração é quando eu saio de mim para invadir todos os aspectos do universo. Então, um representa a força. Um representa a força da Terra e a outra representa a força do Sol, do céu e da Terra, do paraíso e do inferno. São as duas forças que não são opostas, são complementares, mas uma expande e a outra contrai. Por isso, nessa força dupla, todas as culturas antigas utilizavam isso. Vocês viram na Grécia, nos desenhos antigos, nas paredes, em banheiros, que tinham padrões semelhantes a isso, o Buda na Ásia, porque representa o símbolo de rotação, de criação e destruição. Criação e destruição, que é a forma com que os elétrons, a energia se move. Por isso também, obviamente, hoje em dia, esse símbolo não é conhecido por isso, está mal utilizado através do que Hitler fez na história, que foi tomar esse símbolo de poder, de fogo, de expansão, e converteu esse símbolo em sua logo da SS, fazendo com que, de repente, uma das bases estruturais do universo se convertesse em um símbolo de terror, de destruição, de domínio, de ditadura. Um erro histórico, uma coisa que, bem, algum dia terá que ser sanado, porque esse símbolo não é mau, esse símbolo é de expansão. E ele utilizou justamente para isso, para que o seu império se expandisse e tivesse poder sobre os demais. Mas, por outro lado, está a inspiração, que seria o que tudo venha a mim, que seria essa contraposição a integração de todas as coisas que estiveram separadas. Então, quando eu começo a esticar essa força de criação, o que começa a aparecer é essa espiral constante no universo, que vai esticando, estirando os chakras, estirando os portais, convertendo-os em chakras. Então, esses portais que antes estavam de forma cúbica, ao esticar-se, começam a aparecer como chakras, que vão se movendo como rodas. Porque essa espiral que nós vemos assim, se eu giro ela e vejo assim, o que vocês estão vendo? Vocês não estão vendo a espiral, vocês estão vendo círculos. Então, isso que dessa forma vemos como uma espiral que avança, dessa forma vemos como círculos, rodas. Essas rodas, em sânscrito se diz chakra. Então, roda ou chakra é a forma com que a gente
separadamente no nosso conceito mental, vemos os chakras, mas os chakras não são rodas que estão separadas no corpo, mas são movimentos espiralados em ascensão ou descendendo a informação dessa estrutura de tempo e espaço que me constitui. E essa estrutura, se eu a coloco, se a essa estrutura assim coloco em 2 dimensões, verei essa estrutura assim. Ou seja, deixo de ver uma espiral com profundidade, porque eu não posso desenhar isso, é difícil desenhar essa espiral em 3 dimensões. Então, os antigos desenhavam como uma onda. E essa onda que desenhavam recordava ou a água ou a serpente. Então, a serpente se tornou o símbolo que unifica as portas do tempo e do espaço, a Kundalini, que unifica todos os estados vibracionais ou as portas do cosmos. Então, por isso mesmo, a serpente se converteu no bastão ou no símbolo, no totem, que custodia a conexão entre todas as informações do universo. Outro símbolo que depois foi mal utilizado a partir da concepção dos reptilianos. Vamos tirar aqui os reptilianos, vamos deixá-los de lado e vamos falar só dos humanos. Como já vimos, se seguirmos uma ordem histórica das coisas, não é que veio uma serpente e nos disse as coisas, não é que veio uma serpente e nos explicou isso, é assim, mas que a mesma busca de entender o mundo que o humano tem foi lhe fazendo ver que todo o processo de tempo e espaço é em si uma rotação constante que faz com que o núcleo se conforme com uma doble espiral por onde passam essas energias, e essa doble espiral vista de frente são rodas em diferentes níveis de consciência, que são os diferentes portais, e visto em 2 dimensões, de cima para baixo é uma serpente. Então, utilizaram, como eu havia explicado no início dessa conversa, utilizaram uma das conjunções de dados do universo, que é a serpente, que resume a informação do fluxo das coisas, do fluxo de informação. Pegaram esse símbolo e não viam a serpente, viam os dados que representam a serpente e começaram a honrar a serpente, porque dentro da serpente existiam essas 2 forças. Quais 2 forças? A destruição e a da criação. Em que sentido isso? De que o veneno da serpente que estava no seu interior poderia te matar, mas também gerava a medicina para te curar. Ou seja, o mesmo veneno da serpente tinha aspecto positivo e negativo que era necessário para criar essa espiral dupla. Devido a isso, devido a essa interpretação, todas as culturas na antiguidade começaram a honrar a serpente, dizendo que nós vínhamos de uma serpente que veio dos céus. E essa serpente dos céus descendeu e se plasmou na terra. A tudo isso, nós depois colocamos o peso de uma espécie chamada reptilianos, em quem nós colocamos um peso bastante grande, que eles nos dominaram na história e tudo mais, mas não tem nada a ver com essa simbologia. A simbologia do réptil, da serpente, está relacionada ao fluxo da energia e à forma mais natural em que uma pessoa poderia explicar a outra como se movem as coisas no mundo, em forma de serpente. Toda essa informação era uma informação que convertia os homens em deuses, as mulheres em deusas, e, portanto, despertava o poder interno da divindade. Quando começa o monoteísmo, ele vai totalmente contra o politeísmo, em que cada um podia ser o seu próprio Deus. Então, essa ideia
eliminaram de que as pessoas poderiam se conectar à sua própria divindade. E vem um Deus externo que todos têm que seguir. Essa mudança faz com que toda a simbologia anterior, serpentes, todos esses símbolos ancestrais passam a ser diabólicos, passam a ser maus. Então, de repente, todos os símbolos que eram da medicina, da alquimia, da arquitetura, do descobrimento interior, da filosofia, da política, passam a ser diabólicos. E ao ser diabólicos, hoje em dia, em que a gente ainda segue dentro dessa cultura social monoteísta ou antirreligiosa agora, nesse caso, a gente vê esses dois símbolos como se fosse uma má interpretação animalista do humano primitivo, ou uma expressão diabólica da realidade. A gente continua com isso assim. Inclusive, muitos de vocês, muitos de nós que estamos nesse caminho, ainda interpretamos que quando se fala de serpente, estamos falando de pessoas más. Quando falamos de chifre, estamos falando de pessoas más, quando na verdade eram todos simbolismos utilizados na Idade Média durante os últimos 2000 anos para justamente tirar o poder das pessoas dessa simbologia, que não fala do animal em si, mas da informação e do código que está atrás desse animal, por trás desse animal. Então, falando disso, a estrutura ou o padrão dessa criação faz com que os 4 pontos de tempo e os 4 pontos de espaço se estruturem de uma maneira linear ou em forma de kundalini, de serpente, que vamos chamar de chakras. Portanto, uma das coisas que entendíamos no passado é que essa estrutura em direção à divindade existe dentro de nós, alinhados no nosso interior, e que se nós fazemos esse caminho interior, realizando o caminho exterior, estaremos juntando tempo e espaço no mesmo caminho, transformando-nos a nós mesmos na experiência em divindade. Por isso que começou a se buscar para fazer esse tipo de caminhos, eram rios em forma de serpente, grandes rios com forma de serpente, como Amazonas, Rio Nilo, Ganges, Eufrates, Tigre, diferentes grandes rios ou alinhamentos geológicos pelos quais a pessoa poderia ir saindo, caminhando na matéria, na realidade, e ir fazendo como estados ou momentos de conexão. Por exemplo, quando dizemos, quando fizemos o caminho da Inglaterra e da Escócia, eu não me recordo quando foi, faz 2 anos ou 1 ano, quando fizemos esse caminho, o caminho em forma de serpente que fizemos foi dos círculos de pedra, porque uma das primeiras coisas que se fizeram no passado não foi construir pirâmides, foi construir círculos de pedra. Esses círculos de pedra representavam, no nível mineral, que é o cubo, representavam a esfera, que é essa parte da espiral, dos chakras, das diferentes esferas, diferentes círculos. A partir de onde a pessoa poderia ir ao interior, reconectar-se com o poder interior, fazer o caminho iniciático externo e o caminho interno, para ir para o caminho interno. Essa é a estrutura ou padrão que foi seguido para poder fazer os caminhos iniciáticos. E uma última coisa antes de fazer uma pausa. Essa última coisa é... Lembrei. Essa última coisa é, quando a gente tem esses 4 níveis, desculpem, esses 9 portais, as 9 portas da realidade, da divindade, esses 9 portais
por sua vez, terão cada um deles que passar por um ciclo. Ou seja, a letra A, para poder descender, tem que fazer o ciclo completo de quatro passos. Esse ciclo completo de 4 passos significa que dentro do cubo, recordemos dessa forma, são 4 horas. Dentro do cubo, cada vogal terá que ir passando pela interconexão de tempo e espaço. Ou seja, cada uma delas será atravessada por uma estrutura que irá contê-la, uma estrutura de 4 padrões, que é o ciclo de nascer, crescer, se reproduzir e morrer, que vai sustentá-la. Eu falei disso também em outros momentos, que o ciclo de nascer, crescer, se reproduzir e morrer para o universo se chama expressão, experimentação, integração e transcendência. Isso vocês lembrem muito bem, porque são os 4 passos dentro dos 4 tempos e dos 4 espaços que nós, na matéria, temos que viver. A nível cósmico universal, se chamam expressão, experimentação, integração e transcendência. Todos os seres no universo nos expressamos em algum momento, experimentamos o que expressamos, integramos o que experimentamos e temos que transcender isso que realizamos anteriormente para voltar a criar em outro momento. Outra vez. Essa estrutura faz com que cada um dos portais, cada um desses portais, tenha inevitavelmente que passar por 4 passos para poder se realizar por completo. Não se pode somente trabalhar a A e seguir adiante com a E, Não. A A tem que passar pelos 4 estados para se experimentar e se praticar. É a A, depois outros 4, a A, depois outros 4, e assim consecutivamente. Se essa é a A, por exemplo, onde vamos encontrá-la? No tetraedro. E onde está o tetraedro? Vamos encontrar. Se esse é o centro da estrutura, aqui existe uma linha, outra linha, outra linha, outra linha, e a que segue para fora, que é a expansão. Vamos repetir isso em todos. Uma linha aqui, uma linha para baixo, outra aqui e uma hacia fora. Outra aqui e uma para fora. Ou seja, cada um dos nodos é em si mesmo um tetraedro. Conseguem ver? Podem observar? Ou seja, cada um dos nodos é em si um próprio tetraedro. E esse tetraedro tem quantas caras? 4. Tetra. Quantas faces? São 4 faces. Ou seja, 1, 2, 3 e 4 são os processos pelos quais o núcleo tem que passar para poder se integrar, para poder se experimentar, transcender e se expressar. E essa estrutura dessa vogal, esses outros 4, esse tetraedro de cada um desses portais é o que vamos chamar consonantes. As consoantes são as que dão um marco de processo a cada um
a cada uma das vogais e, portanto, através desses sons, vamos poder ir construindo o caminho iniciático pelo qual todo ser tem que transitar, passar, para poder se encontrar com a verdade cósmica universal. Vou dar agora uns 15 ou 20 minutos para vocês. Às 4h20 eu volto a me conectar aqui. Vou fazer um chá para minha garganta. E nos vemos em 15 ou 20 minutos para seguir com as consoantes. E depois vamos passar a explicar o significado das consoantes, o significado das vogais, como se constituem, que coisas podemos construir com isso, etc. Bem, nos vemos daqui a pouquinho. Não sei como eu coloco pausa aqui.